Temos sede e fome de atos justos. Queremos respeitar e ser respeitados, fazer valer nossos direitos e ver crescer no mundo a igualdade entre os homens. Queremos sim um tempo novo, em que a barbárie seja banida e os homens tenham mais gestos de amor. Desejamos o fim de todo preconceito. Cansamos de ideias pequenas. Aspiramos por liberdade e fraternidade. E para alcançar tudo isso, é preciso que dentro de cada coração humano possa florescer algo que todos queremos: justiça. No programa de hoje, a justiça divina e humana é o tema. O nosso convidado é o presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Zalmino Zimmermann. Quando nós falamos que a justiça humana não é perfeita, reflete apenas a imperfeição humana. E mais, livros, O Espiritismo Responde, O Evangelho no Ar e uma reportagem sobre a pena de morte. Tudo isso daqui a pouco. Nós já voltamos. O livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz os ensinamentos do Cristo sobre humildade e fé. Para mais informações sobre esse e outros livros espíritas, entre em contato com a FEB pelo site www.febnet.org.br. O sentimento da justiça está de tal modo na natureza que o ser humano se revolta à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral não cria o sentimento de justiça, mas pode desenvolvê-lo. Na medida em que a criatura humana vai evoluindo, por via de consequência, as suas leis também. Mas se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? Ou que uns considerem justo, o que a outros parece injusto? No começo, esse senso está mesclado com as paixões, com as sensações, até no momento adequado, essas paixões, essas sensações sejam transformadas nos verdadeiros sentimentos. O Espiritismo estuda a justiça em uma das obras básicas da doutrina, o Livro dos Espíritos. Na questão 875, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como se pode definir a justiça? A resposta é curta e direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas o que determina os direitos de cada pessoa? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Os homens formularam leis apropriadas a seus costumes e caracteres. Elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso. Essas leis foram se aperfeiçoando. Assim, as leis atuais, apesar de ainda imperfeitas, consagram direitos muito mais avançados que os da Idade Média, por exemplo. As leis divinas são imutáveis, mas as leis humanas, elas retratam as épocas vivenciadas pelas criaturas. Daí elas serem imutáveis e vão se adequando a cada época. E quando falha a lei humana, o que acontece com os crimes que ficaram ocultos e sem testemunhas? Para esses atos, o verdadeiro tribunal está instalado na consciência do homem. No coração do homem, Deus imprimiu a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Por serem imperfeitas as leis humanas, muitos dos chamados delitos, eles não são apenados pela lei humana. Contudo, como a lei divina está inscrita na própria consciência das criaturas, daí a doutrina espírita nos explicar que Deus não pune o que, quando infringimos as leis divinas, automaticamente elas incidem sobre nós. A incidência é compulsória. Então nós vemos aí
que a infringência da lei é que gera a sua respectiva consequência. Não é Deus que pune, é as consequências dos atos por nós praticados. Assim, a regra de bem proceder pode se resumir a um ensinamento de Jesus. Faça aos outros apenas o que gostaria que lhe fizessem nas mesmas circunstâncias. Acredite, não existe guia mais seguro do que a própria consciência. Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domingo. Justiça é o assunto da nossa entrevista com o juiz aposentado Zalmino Zimmermann, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. O Espiritismo nos oferece uma visão nova, diferenciada sobre a justiça? A justiça, ela está agora numa fase de transição evolutiva. A Brahmi, ela surgiu trazendo também, como um dos seus objetivos, a humanização da justiça. A dizer, a espiritualização da justiça. E nós estamos compreendendo que chegou em boa hora essa oportunidade que Deus nos concede. Porque muitos colegas conosco, trabalhando conosco nesse diálogo, eles têm construído um novo padrão de julgamento, um novo padrão de tratamento com as partes, com advogados, com promotores, com serventuários, com o povo. Estão se aproximando mais das necessidades da população e com isso se enobrecendo e enobrecendo a justiça. Agora, muito se diz o seguinte, uma comparação comum. A justiça dos homens, ela é imperfeita e, além de tudo, é lenta, ou até por isso é imperfeita. Mas a justiça divina, ela é perfeita. Como continuar afirmando que essa justiça divina é perfeita quando você tem, por exemplo, o caso de um assassinato em que o assassino sequer consegue ser identificado, ou muitas vezes é identificado, mas não é preso, não é punido? Como é que a gente consegue garantir a essa pessoa que essa justiça divina é perfeita? A justiça perfeita é absoluta porque é perfeita porque é absoluta. Reflete o absoluto. Não há casos. Tudo é ordem. Tudo é harmonia. Dentro dessa concepção de ordem cósmica, não há nada que não seja perfeito. A própria imperfeição humana é um grau para atingir a perfeição. É um exercício de perfeccionismo. Quando nós falamos que a justiça humana não é perfeita, reflete apenas a imperfeição humana, reflete apenas o esforço que o ser humano faz para poder concretizar o justo, para trazer ordem dentro da sociedade, refletindo a ordem cósmica. Qual é a função do julgador no construir o justo? É justamente distribuir oportunidades para que a sociedade viva em harmonia. Isto é ordem, porque se não houver justiça, a sociedade entra em caos, há uma desordem. Agora, evidentemente, não vamos exigir de quem é imperfeito, um autor imperfeito, uma obra perfeita. A justiça divina, ela se diferencia porque nós compreendemos que existe uma lei que supervisiona o nosso desenvolvimento espiritual, que é a lei da causalidade espiritual e que é o reflexo na dimensão espiritual da lei de causa e efeito, equacionada matematicamente por Newton. Pela lei da causalidade espiritual, nós compreendemos que a justiça divina está sempre presente, mesmo em casos como esse citado, em que o cidadão ele atenta contra o seu semelhante e não é encontrado pela justiça. Por uma ou outra razão, ele não se encontra com a justiça, mas não se encontra agora. Vai se encontrar mais tarde, porque a marca do seu delito está
indelevelmente presente dentro do seu subconsciente. E ele vai se encontrar. Isso é um processo mais complexo, não é aqui o caso de explicar, mas mais cedo ou mais tarde ele vai se encontrar, sim, com a justiça maior. Agora, a justiça dos homens, imperfeita ou não, do jeito que for, ela é palpável. A gente consegue saber onde ela está escrita, consegue ler, consegue ter acesso. E a justiça divina, onde é que ela está escrita ou descrita? A ordem divina, a lei da justiça, ela está inscrita dentro de cada ser humano. Já desde a antiguidade nós chamamos assim, está na consciência dele, vou deixar na consciência dele. Ele tem consciência do que está fazendo, ele vai resolver. Mas às vezes a gente questiona um pouco, né? Não, existe uma consciência psicológica, que é essa consciência de relação, e tem os seus níveis, né? Estudada principalmente de Freud para cá. E existe a consciência moral. Dentro da filosofia nós tratamos da consciência moral, quer dizer, o sentimento inerente a todo ser humano de que ele tem que se comportar de maneira como ele tem que tratar os seus semelhantes, como ele também gostaria de ser tratado. E dentro dessa relação harmônica é a que se estabelece a evolução do ser humano, dentro da ordem social que reflete a ordem cósmica. No caso da justiça dos homens, nós conhecemos os mecanismos através dos quais as pessoas são corrigidas, né? A prisão, a pagamento de multa, a prestação de serviço e diversas outras alternativas. No caso da justiça divina, quais são os mecanismos de correção ou de reeducação de quem a viola? Os mesmos da justiça humana. A justiça humana, ela tem hoje o fim de reeducação. Tanto é que nós, na Abrame, nós estamos usando a palavra reeducando e não condenado. Por mais vil que tenha sido o comportamento do cidadão, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que passar por esse processo de reeducação. A reeducação que a justiça divina propicia é apenas uma manifestação na dimensão humana do grande processo de reeducação que é íncito à própria ordem cósmica. Porque nós todos estamos evoluindo como seres humanos. E esta evolução acontece através desse processo contínuo de reeducação. Quer dizer, erra, recompõe, corrigindo o erro, construindo o bem ou corrigindo-se através da dor. Nós sempre temos duas oportunidades na vida de crescer, não é? Uma é pela informação e outra através do sofrimento. Mas esse sofrimento é aprendizagem, é reeducação. Então a justiça divina trabalha com o ser humano assim. Você, meu filho, vai ter que crescer, psicamente, espiritualmente. Você ainda não sabe que você é apenas um átomo dentro do grande universo humano. Então você procura desarmonizar, trazer a desordem dentro deste universo, você precisa corrigir-se e aprender a crescer. E vai nascer com todas as suas tendências, com todas as suas inclinações, mas suscetível, sim, ao braço da justiça divina através da instrumentação humana. E essa instrumentação humana é a justiça, como nós estamos falando, a justiça dos homens. Agora, na justiça divina, há, como na justiça dos homens, atenuantes e agravantes, ou seja, o reeducando, como o senhor chamou, pode melhorar a situação dele ou piorar ainda mais a situação dele? Pode. Piorar pode, mas ele também pode melhorar. Ele pode encontrar, aí entra um outro conceito que não vem agora ao caso, que é o conceito do perispírito. Quando a pessoa erra, ele se desarmoniza, vamos dizer assim, com a lei cósmica, né? É um processo complexo que envolve o perispírito, a organização psicossomática e tal. Quando ele se desorganiza, ele precisa se reorganizar-se. A justiça funciona, a justiça divina, ela pode possibilitar esta oportunidade para que a pessoa ela se reorganize, dedicando-se ao bem. Pedro nos lembrava, reportando-se aos ensinos do Mestre, que o amor cobre uma multidão de pecados. O delinquente, por maior que seja o que tenha sido, ele pode tirar as marcas que estão machucando o seu subconsciente, marcas
a se traduzirem em sentimentos de culpa, destrutivos mesmo, dedicando-se ao bem. Pouco a pouco, à medida que ele for construindo o bem, ele vai mudando o seu padrão mental, e significando que ele precisa agora, que ele pode dispensar a corrigenda da dor, porque ele tem agora a oportunidade de crescer sem tanto sofrimento, porque ele alterou o seu íntimo, mudou o seu comportamento, quer dizer, reeducou-se. Para nós encerrarmos essa entrevista, o que o senhor diria para quem ou não acredita ou às vezes desconfia um pouco da justiça divina? Bem, nós também, é aquele caso, né? Já me perguntaram uma vez, mas é a justiça divina, eu não creio nela. E a minha resposta foi isso. Isso é como você dizer, eu não creio que o sol exista. Mas ele nasce todos os dias e se põe toda noite. Mas eu não creio que seja o sol. É a questão só de lógica, de bom senso. Se no mundo tão ordenado, imagine-se, nós vivemos numa galáxia que pertence a um grupo de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de planetas. E isso é um universo só. Quantos universos nós temos? Não sabemos. Tudo absolutamente ordenado, tão ordenado, que se houver o desvio de um pequeno, menos de 1 grau, de 1/10 de grau, na elipse de um planeta ao redor de um astro, como o Sol, por exemplo, se houver o desvio pequeno que seja na órbita desse planeta, há uma eclosão cósmica, há um choque cósmico. Imagine-se a ordem que preside tudo isso. Será que justamente dentro do psiquismo humano, do logicar do ser humano, existe desordem? Será que em todas as outras manifestações poderá haver alguma coisa que signifique desordem? Justiça é expressão da ordem cósmica dentro da ordem social. Sem ela, é aquele caos que poderia acontecer com a eclosão de um planeta com o seu astro, com outros planetas. Sem ela, nós nos desarmonizaríamos de vez e a sociedade não teria condições de progredir. Zalmino Zimmermann, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado. Olá! Para o Espiritismo, a justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Ela alcança homens de todas as etnias, religiões e condições sociais. Quem primeiro nos falou dessa justiça tão plena, tão perfeita, foi Jesus. No Sermão do Monte, o Cristo nos ofereceu consolação e esperança ao pronunciar essas belas palavras que nos inspiram até os dias de hoje. Amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele faz nascer seu sol sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Assim, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É uma perfeita definição da bondade e da justiça divina. A doutrina espírita tem um livro que é um verdadeiro tratado sobre a justiça de Deus. É O Céu e o Inferno. Na primeira parte, há estudos de Allan Kardec sobre temas como as penas e recompensas após a morte. E na segunda parte, há depoimentos de espíritos felizes, medianos, sofredores, criminosos e suicidas. Vale a pena conhecer. Boa leitura! No próximo bloco, você vai ver uma reportagem sobre pena de morte. Nós já voltamos. $50 anos depois, se passa no século II e conta a história de um ex-senador romano que reencarna como escravo para aprender a sublime lição da humildade. Esse é mais um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Solicite seu exemplar escrevendo para vendas@febrasil.org.br.
pena de morte acompanha a trajetória humana. Sempre foi usada como forma da sociedade castigar os que violam a lei. E o que diz o Espiritismo sobre a pena de morte? É o que você vai ver agora, na reportagem que o Terceira Revelação preparou para você. A caminhada parece durar uma eternidade. Os olhos inquietos, os pés mal sustentam o corpo, uma sensação de terror e arrepio. Que se passa na mente de um homem que caminha para a morte? 13 de dezembro de 2006, Flórida, Estados Unidos. O condenado à morte é Ângelo Nieves Dias. Veja como o repórter Ron Woods, da agência de notícias Associated Press, narrou a execução. Parecia que Ângelo Nieves Dias não ia morrer nunca. 2 carrascos injetaram nele 3 componentes químicos que deveriam fazer efeito em poucos minutos. Mas 10 minutos depois, ele ainda estava vivo, seus olhos vidrados nas 25 testemunhas. Dias se debateu de dor várias vezes, mas continuou a se mover e a respirar. Morreu finalmente 34 minutos depois que a execução começou. 34 minutos. 25 pessoas assistem impassíveis a uma agonia de 34 minutos. Vivemos em um mundo que aceita execuções, linchamentos, demonstrações de barbárie. Há milênios, a humanidade pratica a lei do olho por olho, dente por dente, sem que a criminalidade seja banida da terra. É que a lei humana deve buscar a justiça, nunca a vingança. A vingança é um sentimento que não é compatível com a justiça, uma vez que ele está voltado mais a procurar retribuir ou voltar de forma agressiva, através de um sentimento de ódio bastante violento em prejuízo do outro, naturalmente prejudicando a própria justiça. Então nós verificamos que precisamos realmente reparar o erro, mas preservando sempre a ideia da justiça, que está sempre casada com o amor, conforme os ensinos que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita enfatiza. O mais dramático na pena de morte é a possibilidade de um inocente ser condenado. Jesus, Sócrates e Joana d'Arc foram sentenciados à morte. Os julgamentos foram apressados e atenderam conveniências particulares de grupos ou pessoas. Por isso, o Espiritismo assegura: a pena de morte vai desaparecer da terra quando os homens estiverem mais esclarecidos. Chegará o momento em que a pena de morte vai ser totalmente banida, não só porque fere o princípio de solidariedade, que se mostra fundamental para construir um ambiente de paz, que é o objetivo de todos, como também para mostrar que há uma medida totalmente inócua, quando não injusta e odiosa até sob algum aspecto, e totalmente inoperante, porque não vai se extinguir absolutamente ninguém. Só a educação mesmo, e sempre educação marcada por esclarecimento, juntamente com o sentimento de amor solidário, que vai criar condições de nós contribuirmos para esse processo de renovação do homem, que deve ser levado a essa reclusão, não como castigo, mas com o propósito de reeducação. Doutrina de perdão e caridade, o Espiritismo é categórico. Não se deve fechar ao criminoso a porta do arrependimento e da redenção. Olá! Essa semana nós recebemos uma pergunta de um companheiro ou companheira que preferiu não se identificar, nos questionando se todos os espíritos passam necessariamente por todas as fases da vida no reino mineral inicialmente, aí no reino vegetal, animal e o chamado reino hominal, em que permanece a humanidade. Os espíritos nos esclarecem, em resposta à questão de número 540 de O Livro dos Espíritos, que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, querendo com isto dizer que a natureza não dá saltos. Por outro lado, ainda na primeira parte de O Livro, identificamos o esclarecimento de que o espírito, enquanto princípio inteligente do universo, ou seja,
numa situação em que ele ainda não está individualizado, que ele ainda não adquiriu a consciência, que está no seu processo de individualização, ele está presente como um elemento que é responsável pela intelectualização da matéria. Diante desses esclarecimentos, entendemos, à luz da doutrina espírita, que durante o processo mineral, vegetal e animal, o espírito propriamente dito encontra-se no processo de individualização e depois, pela construção de sua consciência, ele adentrará o reino nominal na condição de espírito individualizado e abrindo um novo horizonte para o seu processo evolutivo. É o que nos esclarece a doutrina espírita. Me impressiona muito no Evangelho a preocupação de Jesus, a insistência dele em relação ao perdão. Em várias passagens evangélicas, o Mestre destaca a necessidade de perdoar. Vale lembrar aquela em que ele, respondendo a Simão Pedro, que lhe pergunta até quantas vezes devemos perdoar o próximo, e ele fala não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque Simão Pedro sugeriu 7 vezes. Quando Jesus fala não 7, mas 70 vezes 7, ele está dizendo que o perdão deve ser sempre incondicional. E as pessoas acham que quando nós perdoamos alguém, estamos fazendo favor a essa pessoa, quando Jesus deixa bem claro no seu ensinamento que nós não fazemos favor a ninguém, nós fazemos favor a nós mesmos. Porque não é o mal que nos fazem que nos faz mal, e sim o mal que fazemos quando reagimos negativamente ao mal que nos fazem. Então, a gente vê muito no centro espírita pessoas que procuram ajuda, que procuram o tratamento magnético com o passe, e você nota que são pessoas rancorosas, que têm ressentimentos, só tem um grave ressentimento contra alguém em virtude de algum mal que lhe foi feito. Eu comento, olha, enquanto você não perdoar, você vai fazer um tratamento de superfície. É fundamental que você perdoe, porque o perdão nos liberta. É como uma pessoa que está numa prisão e sofrendo dentro da prisão, e você dá a chave a ela, olha, usa essa chave aqui e saia da prisão. A chave seria o perdão, não? Então, se a pessoa não se dispõe a usar essa chave do perdão, ela fica com a mágoa. A mágoa é profundamente desajustante, não? O ressentimento nos atinge em cheio a nossa economia espiritual com repercussões no próprio corpo, não? Há uma somatização das nossas angústias, das nossas mágoas, sofrendo pelo mal que lhe fizeram, não, pelo mal que ela está fazendo a ela mesma na medida em que ela não é capaz de perdoar, de relevar, de esquecer. Oh, mas eu não esqueço o mal que ele me fez. Ah, então você não perdoa. Não? Você perdoar é esquecer, cuidar da vida, não ficar lembrando. Eu acho uma coisa interessante, cada vez que você lembra o mal que lhe fizeram, você sofre tudo de novo. Não? A pessoa, no rememorar, ela torna a sofrer tudo de novo. Então não interessa, deixe isso de lado, vai cuidar da vida, pense em outra coisa, não seria por aí. Então acho importante a gente pensar um pouco nisso e saber que você não está fazendo favor para ninguém, não, quando perdoa. Você faz favor para si mesmo, para que possa se livrar do sofrimento relacionado com o mal que lhe fizeram. O Terceira Revelação de hoje está no fim. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de enviar sua sugestão, escreva para nós. O endereço é tv@febnet.org.br. Para você, uma semana de muita paz.